E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Norton, esse aqui é um canal compartilhado com a minha irmã Natália. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, então a gente fala sobre literatura, uma literatura talvez um pouco mais clássica. Eu sigo muito, gente, e por isso o nome do canal, essa listinha aqui do 1001 livros para ler antes de morrer. Para mim é livro de cabeceira, tá? Já li várias vezes todas as resenhas que tem nesse livro aqui, eu recomendo muito, né? Ele é bem completinho. Tem foto, tem ilustração, frase dos autores, né? Então, algumas curiosidades da publicação, recomendo muito. E olha só, né? Inclusive aqui o spoiler do livro que a gente vai falar hoje, então, As Vinhas da Ira. Bom, então para quem está chegando, a gente fala um pouco sobre essa literatura um pouco mais clássica, mas claro, né, literatura contemporânea que vai até 2009, então é o máximo que eu me permito ler também. Não gosto de livro modinha, não vai ter vídeo aqui sobre o lançamento do mês, tá? Aqui não, Brasil. E não vai ser só achismos da minha cabeça. Eu vou trazer aqui as minhas impressões, os paralelos de livros que eu peguei lendo, né? E trazer algum tipo de curiosidade, algum tipo de conteúdo a mais para dar um temperinho gostoso. Como se a gente estivesse entre amigos falando sobre algum determinado livro. Então, nos comentários também... Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Então, galera, se vocês quiserem também, inclusive, contribuir nos comentários, a gente lê e responde todo mundo. Não sou formado em literatura, não tenho nenhum background nisso, sou só um leitor. Hã? Eu sou. Então é feito aqui com muito amor, muito carinho, mas eventualmente pode ter alguma coisa que vocês possam me corrigir ou com certeza contribuir nos comentários, então deixem ali, a gente responde todo mundo e a gente volta a interagir também por ali. E é isso, gente. Muito bem-vindos de novo e vamos falar sobre boa literatura. Olá! Eu entrei aqui no modo William Bonner. Boa noite. Bom, meus queridos, então hoje um dos melhores livros que eu li esse ano, As Vinhas da Ira, nessa edição aqui de centavos. Isso aqui é um lixo, é um papel cagado, né? Se tu cuidar aqui, ele é tão transparente que tu toma spoiler do livro lendo ele, tipo, né? Você consegue ler o que vai acontecer com o personagem daqui a 3, 4 páginas com essa folha de papel de bíblia. Essa edição aqui, a tradução também é meio questionável, porque não pega aqui a sutileza do autor. Porque, para quem não sabe, esse livro aqui se passa no interior dos Estados Unidos, em Oklahoma. E daí tem muito o dialeto local, com sotaque e tal. E a tradução aqui parece que passou batido. Mas, né, é a edição que eu tenho, é a edição que eu li. Agora a Record finalmente lançou uma outra edição. Eu não sei se a tradução é diferente. Inclusive, me deixe nos comentários se vale a pena, se o papel é bom, se tem algum texto de apoio, porque essa edição aqui, chechelenta, não tem uma introdução, não tem uma nota de rodapé, não tem absolutamente nada, é o texto cru, né? Mas é isso, o texto em si é muito bom. O Steinbeck aqui é... Bom, galera, esse livro aqui ele é publicado em 1939. Ele ganhou o Pulitzer, o National Book Award, e em 62 o Steinbeck ganhou o Nobel de Literatura. Eu já tinha lido dele o Ratos e Homens, que é outro livro, ó, incrível, recomendo muito, é bem curtinho, né? Ele é quase um conto barra novela, de dois amigos tentando a vida também no interior, e um livro realmente chocante. O Steinbeck, ele era jornalista e ele cobriu muito ali a questão da miséria americana, depois ali da Grande Depressão. E essas reportagens que ele fez, entrevistando pessoas, serve como bagagem para ele construir os arquétipos, né, dos personagens e o background, né, o plano de fundo desse livro. Então ele é muito rico. É um livro que a gente chama de literatura de denúncia, quando ele vai falar e botar o dedo na ferida de, dos problemas americanos, acontece isso, isso e isso, a galera passa fome por isso, por isso, por isso. Então ele vai realmente denunciar uma situação que está acontecendo naquele momento histórico. É um livro que eu já adianto aqui que é maravilhoso, não é uma literatura bobinha, fácil, ele é muito literal, muito gráfico, é quase naturalista, então você fica realmente mal lendo esse livro. Eu fiquei assim um pouco de ressaca depois, assim, que você fica pensando, meu Deus, a miséria humana. Então, para quem gosta desse tipo de literatura, assim, que é um soco no estômago, recomendo muito, tá? Então já fica aqui a minha recomendação. Bom,
Qual que é o contexto desse livro? Ele vai falar aqui sobre a Grande Depressão e sobre o Dust Bowl, que foi um fenômeno natural americano. O que acontece? A galera usava o solo de uma maneira muito ruim. Eles desmataram muito, né, para quem acha que aquecimento global e desmatamento é bobagem, mas o manejo do solo era muito ruim. Isso tirou toda a cobertura vegetal, veio uma seca muito grande e como não tinha nada que protegesse, virou um grande deserto. Sério, vou deixar aqui de primeira colocar aqui fotos desse momento histórico americano, que meio que virou um Saara em certos lugares, assim, tipo de ter areia e terra seca na altura das janelas, ter casas totalmente encobertas, porque vinha essas ondas, né, de areia e encobria tudo. Isso não só empobrecia o solo que já estava deteriorado, como inviabilizava qualquer tipo de produção, manejo e cultivo de alguma coisa, porque, enfim, o solo perdeu os nutrientes, né? E daí isso acabou gerando vários problemas, inclusive tem economistas que falam que isso foi um dos motivos da Grande Depressão, né? Para quem não sabe, a gente teve a Primeira Guerra Mundial e depois disso, em 29, veio a crise, né? A bolsa, a galera super estimou algumas coisas, daí teve o crash da bolsa e muitas famílias que tinham hipotecado as suas fazendas perderam o direito, né, àquela propriedade em função de ter que pagar as dívidas. E daí aqui vai trazer uma família em específico, a família Jodhi, que é obrigada a sair das suas terras, porque o banco vai lá e toma essas terras, e eles migram para a Califórnia em busca de uma vida melhor, né, de melhores condições. E ele vai tratar de como, porque a gente estuda muito na história, né, a Grande Depressão, as guerras, mas o que o Steinbeck traz é trazer para o microcosmos, trazer como é que esse evento que a gente estuda, com dados, com nome de data, né, Roosevelt, de nomes famosos, como é que esse momento afetou de fato a vida da pessoa do dia a dia, né? Como é que afetaria a nossa vida se a gente estivesse nesse contexto. E é muito triste, é muito pesado, é muito duro, assim, mas é um livro que realmente eu recomendo. Ele é literatura básica, né? Como a gente lê Machado, lê Clarice, os americanos nas escolas leem esse livro. Esse livro aqui ele também está no 1001 Livros, né? Mostrei aqui para vocês antes, e ele também está em tipo 95% das listas de livros para ler, né? Livros clássicos para ler antes de morrer, livros fundamentais, porque ele realmente é muito importante. E eu acho, a obra magna desse autor. Esse vídeo aqui vai ter spoilers, tá, gente? Porque tem coisas aqui que, de novo, vale a pena ser dito. Se eu não comentar, ele vai ficar um vídeo incompleto. Mas é um livro que, mesmo sabendo o que acontece, é fundamental a leitura, porque a literatura humaniza, gera empatia, que ele realmente vai te trazer uma outra visão do mundo, né? A gente vai ver aqui com esse livro também que o sonho americano não é para todo mundo, e que, de fato, você ter o apoio de políticas de proteção e ascensão social são importantes, tá, galera? Bom, sobre a família Jodhi, né? A gente começa aqui acompanhando um dos personagens dessa família. Ele tá voltando para casa, depois de muito tempo fora, não vou dizer porquê, e ele encontra a família em um estado periclitante. Como eu falei, eles não conseguiam produzir nada, tá tudo seco, você começa a ler, você se sente sujo, porque o poder de narrativa do autor é tão grande que ele vai falando assim, do pó se impregnando nos poros, né, da pele da gente, do personagem, você se sente tipo com a garganta seca, você querendo tomar um banho, porque realmente é muito, muito descritivo, assim. E cara, daí tem uma das cenas assim que eu acho mais incríveis no livro logo de cara, que é o banco vindo tomar a terra dessa família. Eles chegam com carros e ameaçam, e daí eles falam assim, não, mas espera aí, isso aqui não é justo. E daí os caras, mas a gente está só fazendo o nosso trabalho. Ele, não, mas então eu vou pegar a minha arma e eu vou matar o banqueiro. Ele fala, não, o banco é a instituição, você não tem alguém para ir lá e negociar, ou reclamar, ou ir lá e matar, ou se vingar. Porque o banco é maior, ele é uma coisa, ele é o sistema. O sistema te absorve, ele vai te destruir, você não é nada, você é um número, uma estatística numa planilha de Excel, e tipo, eles estão cagando e andando para sua vida, para sua família, eles só querem o lucro, né? O objetivo do capitalismo é emprestar juros altos, e dane-se se você pode pegar, não pode pagar, se você não tem recursos. E daí você vai falar assim, tá, mas Norton, a culpa é dessa família que pegou um empréstimo e agora não tem como pagar. Mas, querido, lembre que uma plantação, a agricultura, não é uma empresa tradicional que você consegue controlar a quantidade de produção, o clima, a umidade, o preço do produto final, né? Você pega o empréstimo para conseguir plantar, na expectativa que no futuro você consiga colher a um bom preço, pagar suas dívidas e ter algum mínimo de recurso para poder gerar a cultura do próximo ano. E nem sempre você consegue, você tem quebra de safra, superprodução, seca ou chuva demais, enfim.
é um risco muito grande. Então, não é só a culpa da família que não soube administrar a fazenda. Tem uma cena muito, muito impactante, que daí o cara vem com um trator para destruir o pouco que eles tinham conseguido plantar e para destruir a casa. E daí o pai dessa família fala, não, pô, mas você é meu vizinho, a gente, né, bebe no bar junto, como é que você vem aqui e destrói a minha casa? Ele fala assim, cara, eu tenho que pensar nos meus filhos. Eu vindo aqui destruindo essa fazenda e trabalhando o solo, eu ganho mais do que se eu estivesse plantando. E eu tenho que pensar nos meus filhos. E sabe, é uma coisa... Não existe uma consciência de classe, não existe uma questão do outro, é eu comigo mesmo, é um pouco o que a gente está vendo hoje, né? Ah, mas eu tô bem, eu não estou sendo impactado pela fome, pelo desemprego, pela inflação. Eu tô bem, né? Dane-se o pobre, dane-se o cara que está em condições ali de fome, de miséria, ou, né? Enfim. Então esse livro traz muito isso, assim, ele é muito impactante nessas questões. E ele vai falar sobre, então, essa família tendo que ir embora para a Califórnia. Por que para a Califórnia? Eles viram um panfleto dizendo que na Califórnia precisava de gente para trabalhar, se pagava bons salários e que o clima lá era melhor, né? Na Califórnia se plantava, e se planta até hoje, muita fruta, vinho, pêssego, né? Eles sonham com isso, né? Então, e eles veem esse panfleto e eles falam, não, o nosso negócio aqui é ir para a Califórnia. E daí tem um paralelo bíblico aqui com a questão do êxodo, né? Moisés e os hebreus saem do Egito em direção à Terra Prometida. A Califórnia vem nesse processo. Eles vão passar muito tempo nessa jornada, assim como no texto bíblico. Só que diferente do texto, quando eles chegam lá, não é esse suprassumo que eles imaginassem que fosse. Então, a história é essa família perdendo a sua terra, tentando buscar uma recolocação e vendo que a realidade não é isso que eles achavam que era. Ela é muito dura e ela é uma grande vadia. Tá? Então, esse é o mote do livro. Um ponto alto que eu chamo aqui é a questão da mãe. E tem um vídeo que a Leila, um grande beijo, na época que ela tinha canal no YouTube, ela fez, que ela vai falar da importância da mãe. A mãe aqui, ela não tem nem nome. Na ideia de que, ao não nomear essa personagem, essa mãe vira uma mãe universal. E ela que é a cola que une essa família, né? Então, quando as pessoas estão desmotivadas ou não sabem para onde ir, a mãe dá o rumo. Ela fala, não, a gente vai ir, a gente vai ficar unido, para a gente sobreviver a gente tem que estar unido. A nossa família aqui é a coisa mais importante que tem e o sistema não vai destruir a nossa família. Chego até a me arrepiar aqui quando eu falo, porque é uma personagem realmente muito, muito importante e ela vai ter aqui momentos primorosos, assim, e lembra muito aqui, né, as várias mães, né, que a gente vê na literatura e a mãe de cada um, né? Enfim, mãe todo mundo tem, né, pai nem todo mundo. Aqui um parênteses que eu acho que é importante com relação à escrita do autor, tá? Ele é um texto que, em alguns momentos, eu achei um pouco cansativo, porque essa família, ao longo dessa viagem, toda a desgraça possível acontece com eles. Então, é desgraça atrás de desgraça. E eu li esse livro logo depois que eu li E o Vento Levou. E O Vento Levou também tem muita desgraça, só que ele tem momentos de respiro, de platô, assim. Eles passam, a menina, né, come o pão que o diabo amassou, daí ela para, ela consegue alguma coisa, a gente respira aliviado. Ah, beleza, ela sobreviveu. Aqui a gente não tem momentos de respiro, é um mergulho profundo e você fica realmente sem fôlego em alguns momentos. Então, o Steinbeck, assim, você tem que ter a cabeça no lugar, a terapia em dia, porque ele vai te... Às vezes é muito estafante. Quando a desgraça é tanta, você fica às vezes meio anestesiado, né, ao longo do livro e perde um pouco o impacto, tá? Mas, gente, assim, de novo, vale a pena ler. Fecho parênteses. Pontos altos que eu vejo nesse livro: a saída da família, a viagem deles, a peregrinação, e eles vão parar em espécies de acampamento, né? Porque eles percebem que todo mundo recebeu esse panfleto e que está havendo um grande fluxo de imigrantes para a Califórnia. E daí se formam na estrada espécies de acampamentos, onde as pessoas param o seu caminhão, o seu trailer e acampam, né? Literalmente com barracas e tal. E daí tem acampamentos que são mais organizados e acampamentos que são menos organizados. E eles vão para um que é realmente muito legal e vai mostrar como as pessoas, quando se unem, elas têm força. O Steinbeck vai bater muito nessa tecla de que como é importante que os trabalhadores e a galera de baixa renda ou que as pessoas se organizem em classe. Um indivíduo contra o sistema não é nada, mas a galera junta, quando se reúne, eles têm força e a galera com organização, com uma liderança, consegue se organizar. Então eles vão falar assim, tipo, nossa, eles nunca tinham usado um banheiro com descarga. Vai falar assim da alegria daquela família de conseguir tomar pela primeira vez um banho num chuveiro quente. Sabe, umas coisas assim bobas, mas que são fundamentais para quem não tem.
Literalmente, gente, eles trabalhavam de dia para poder comer de noite. E como a solidariedade daquelas pessoas ajudava. Então, eu tenho aqui batata, o outro tem um pedaço de carne seca, eu tenho aqui um pouco de vinho, e daí todo mundo fazia uma refeição, né? E em volta da fogueira. Esse senso de comunidade é muito importante para o Steinbeck. E como o sistema faz questão de mostrar que isso não é importante. Cara, não. Você precisa de ajuda, você precisa de uma comunidade, você precisa de apoio, né? O Steinbeck traz isso muito claramente, assim, é muito bacana. Um outro ponto alto que eu vejo aqui é a questão da formação dos sindicatos, né? Porque eles chegam na Califórnia e qual que é o problema disso tudo? Os grandes produtores de frutas distribuíram aos milhões panfletos para que as pessoas viessem trabalhar. E qual que é a ideia? Para que viesse muita gente. E como lá não tinha salário mínimo, gente, né? O salário era regulado pela oferta e da demanda. Quanto maior a oferta de mão de obra, menos se paga por essa mão de obra. Então, era interessante para aqueles poucos donos de terras que viesse muita gente. Eles falam assim, beleza, você não quer trabalhar por 50 centavos o dia? Tem gente que está querendo aqui por 40, tem gente que aceita. Então, se você não quer, tem quem queira. Então, é muito interessante para o sistema, para o capitalismo, que exista pobreza, que exista desemprego, né, que não exista regulação da mão de obra, né, FGTS, fundo, etc. e tal. Então, ali vai trazer esse primeiro impacto da galera entendendo que, tipo, cara, o paraíso não existe. E ele vai mostrar o surgimento do início dos sindicatos, como a galera se reuniu em prol de uma causa, tentando não falar assim, não, beleza, ninguém vai trabalhar hoje, a gente vai fazer greve para tentar o mínimo para sobreviver. E como o sistema, né, aquela ideia do Marx, né, de que as forças de segurança atuam em prol do capital. Então você vê a polícia macetando os caras e dizimando aquela comunidade que não tem como se proteger. E um Estado ausente, né? Tem que lembrar que só 10 anos depois que a gente tem ali o Roosevelt com o plano New Deal, né? Fazendo ali um projeto de intervenção estatal para conseguir tirar aquela crise. Tem gente que diz que na Grande Depressão só acaba com a guerra, porque daí a economia de guerra traz essa galera para as fábricas, né? Então você começa a produzir. Ele vai trazer isso. Um outro ponto que eu queria trazer aqui é o título. O título aqui, gente, é muito impactante, porque as vinhas da ira, ele aparece em Apocalipse e, se eu não me engano, em Reis. Ali em Apocalipse 14, 19 e 20, eu vou ler aqui. E o anjo meteu a sua foice na terra e colheu as uvas da terra e lançou-as no grande largar da ira de Deus. E as uvas foram pisadas fora da cidade e saiu o sangue do largar, que chegou aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. E nos olhos dos famintos há uma ira crescente. Nas almas das pessoas, as vinhas da ira estão engrossando e ficando mais pesadas para a vindima. Deus faz a sua justiça por meio de mensageiros, seja de pessoas, seja de anjos, né, ao longo da narrativa bíblica. Então, o anjo aqui representa o anjo que vai trazer essa justiça, né, essa punição de certa forma. E a foice da terra, então, que ele vai, digamos, limpar a terra, fazer a foice, né, morte, enfim, destruição, e colheu as uvas da terra. Aqui, as uvas da terra pode ser entendido, na minha interpretação, tá, gente, não sou teólogo, com relação ao paralelo no livro, que esse anjo vai trazer a justiça, seja para as pessoas que trabalhavam nessas plantações, né, de frutas, seja para esses grandes capitalistas, né? Então, essas pessoas seriam colhidas, né, seriam foiceadas, né, seriam colocadas lá e seriam pisoteadas. Também pode ser uma leitura de que o sistema pisoteava tanto essas pessoas, né, esses trabalhadores, e o sangue deles inundava, permeava o solo, que era tão rico, mas que essa riqueza era concentrada para tão poucos, né? Aquela fruta representava, tinha o sangue e o suor daquelas pessoas e, 1.600 estádios era, muita gente, muito grande. Então, como aquilo era destrutivo, né? Essa pressão do sistema. Então, tem esses paralelos aqui. Me deixem também nos comentários o que vocês interpretam como as vinhas da ira. Eu espero que vocês encontrem uma edição melhor. Para quem puder ler o texto em inglês, recomendo. Eu espero realmente que outras editoras publiquem esse livro. Eu queria muito uma edição da Penguin aqui desse livro, com texto de apoio, com nota de rodapé, porque tem muita coisa aqui que passa batido. Mas recomendo esse livro aqui, ele é fundamental para mim, foi um dos grandes livros desse ano e da minha vida, sem sombra de dúvidas, assim, ao lado dos Miseráveis. Esse é um livro que eu recomendo para todo mundo e que vale muito a pena. De novo, se inscrevam no canal, compartilhem, curtam o vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Até breve!